Vamos lá para mais uma aula avançada do nosso Sys Integration Service. Vamos falar nessa aula um pouquinho sobre dimensão de alteração lenta, essa tarefa lá no nosso Sys. O que essa tarefa vai fazer? Muitas das vezes você tem que atualizar um dados no seu banco de dados, né? Por exemplo, eu tenho um cadastro de clientes, por exemplo. Mas ele alterou o endereço. Então, lá na planilha, por exemplo, né, qualquer outro lugar, houve essa alteração. E a gente, por automático, né, a gente vai ter que alterar no nosso banco também. E essa função, dimensão de alteração lenta, vai auxiliar a gente a fazer isso. Você pode alterar e manter o histórico, ou então você pode somente alterar, como se fosse um update que a gente fosse dar manual no nosso SQL Server, né? Então já vamos fechar, vou fechar essa tela aqui que a gente já vai fazer isso na prática. Então vou fechar o nosso projeto aqui, né? Vou excluir esse projeto de base aqui e vou criar um novo lá no nosso projeto. Lembrando que a gente está na nossa solução aqui, né? Solução aula, que a gente vem fazendo aí todos os nossos ETLs aí, né? Todos os nossos tratamentos de dados. Eu vou criar mais um novo aqui, ó. Na parte de package, né? Botão direito, New Sys Package. Cadê? New Sys Package. Agora a gente vai criar o nome aqui. Deixa eu só lembrar aqui onde que tá, né? O último foi o 20, né? Então ele criou pra gente esse package 3. Eu vou dar um F2 aqui que eu vou renomear ele. Vou colocar 21 aqui, underline, vou colocar alteração lenta. Alteração lenta. Essa parte a gente vai fazer sem o histórico, tá bom? A gente vai só fazer o update. Eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer. 21 alteração lenta, a gente vai começar já a fazer o nosso projeto. Vou alterar para todos aqui. Então alterei, né? Validei lá para alterar para todos. Vamos começar o nosso projeto. Já vamos puxar aqui uma tarefa de fluxo de dados, né? Vou puxar para cá e já vou abrir ele. A gente vai pegar um exemplo lá no nosso material, né? No nosso material disponível tem lá, material Visual Studio. Temos ali OXD, quer dizer origem e destino. Eu tenho ali a pasta de origem e temos arquivo Excel. Vamos pegar um arquivo qualquer aqui. Vamos pegar essa de produto e ver se a gente consegue alterar alguma coisa nela, fazer algumas alterações e a gente vai fazer o teste ali, tá bom? Então, bora lá. Já vou pegar aqui, ó, origem Excel, né? Vou pegar aqui origem Excel e trazer aqui para o nosso painel de trabalho. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou mapear o Excel, né? Então, vou aqui, ó, já vou entrar nele e já vou mapear o nosso Excel. Posso procurar a pasta aqui e vai estar lá na nossa pasta que eu falei com vocês, ó. OXD, origem, arquivo Excel. E tem ali a planilha de produto. Pode ser ela mesma. Vou abrir ela aqui, ok, né? Mapear, isso aí você já sabe. E vamos mapear ela na sua literalidade aqui, ó. Vou pegar o produto. Você pode também fazer um comando SQL no Excel, que a gente já aprendeu em aulas anteriores, né? Mas agora a gente vai pegar a tabela como um todo, né? Então eu escolhi a guia aqui, né? A guia da planilha. E ele trouxe para mim aqui os produtos. Isso aqui dá para a gente brincar um pouquinho. Tem 50 linhas, se eu não me engano. Beleza? Então, conferir, é isso mesmo que eu quero. Eu vou clicar aqui, ó, no Close. Ok. Agora já vou puxar a nossa tarefa. Então, vou puxar aqui, ó, dimensão, né, de alteração lenta, que vai fazer ali as nossas alterações nos nossos bancos de dados. Se tiver em inglês, eu acho que é Slow Channel Dimension, alguma coisa assim. Qualquer coisa, se tiver em inglês, você procura pelo símbolo, tá bom? Tem aqui, ó, um lapisinho com um negocinho assim, parecendo uma subida e uma descida, e aí você procura aí que você vai achar também, tá bom? Então, pode ter algumas diferenças ali de versões português, inglês, mas pelo desenho também é bem tranquilo, você consegue achar. Qualquer coisa você digita isso lá para traduzir e o que der lá, né, em inglês, você procura lá no seu Sys, tá bom? É bom que você vai treinando o inglês aí também. Então, vou puxar ele aqui de alteração lenta. Mas antes eu vou puxar, né, um destino OLDB para a gente já criar o nosso banco de dados. E depois a gente vai para essa função. Então, vou pegar a origem Excel, vou mapear aqui o nosso destino OLDB. Eu vou criar uma tabela, deixa eu ver aqui no nosso banco de dados. Eu tenho um banco de dados aqui, ó, chamado exemplo, né? Onde a gente tem feito ali vários exemplos de tabela. Então, eu vou usar ele mesmo. Então, eu vou clicar aqui, ó, no destino e vou mapear a nossa conexão do banco de dados. Então, cliquei em New e já tenho ela mapeado como favorita aqui, né? A gente já utilizou ela várias vezes, então ela vai aparecer. Se não, você clica em nova, coloca ali o servidor, o banco de dados, que vai dar certinho também. Então, eu vou colocar aqui, ó, a nossa conexão com o meu servidor, né? Que está aqui o nome, ponto exemplo, que é o nosso banco de dados. Então, beleza? Feito isso, não tenho tabela nenhuma lá ainda, então eu vou clicar em New. E aí ele já vai trazer, mapear, né? Ali o que é ID, o que é name, o nome das colunas e também o formato delas. A única coisa que eu vou alterar vai ser esse destino aqui, ó, que é o nome da nossa tabela, né? Então eu vou colocar aqui, sei lá, alteração mesmo, alteracão, beleza? Sem acento nem nada, vai ser o nosso banco que chama alteração. Vou clicar no OK. E ele vai pedir, né, para mim mapear as nossas colunas. Agora eu não vou mapear nem nada. Eu só preciso que a tabela seja criada lá no banco, né? Vamos ver se ela foi criada. Vou clicar aqui no exemplo, né? Vou dar um atualizar, nosso banco de dados. E vou abrir a tabela. Vamos ver se ela já criou aqui pra gente. Abrir as tabelas, tem que ter aqui alteração. Beleza, já foi criada. Eu posso fechar essa parte aqui, ó. Vou até excluir esse container que a gente fez aqui.
Então, nessa parte aqui, eu vou clicar com o botão direito, né, lá no nosso banco de dados e selecionar 1000 linhas superiores. Vai abrir, não tem nada, né, só que a gente criou o nosso banco de dados. Vou até apagar isso aqui, ó. A gente pode colocar somente um select, né, select asterisco from da nossa tabela exemplo.dbo alteração. Então, beleza, vou executar. Então, não tem nada aqui de dados. A gente vai inserir e alterar também agora há pouco, tá bom? Então, já vamos lá, né? Aqui, dimensão de alteração lenta. Eu vou simplesmente ligar aqui a nossa origem de Excel na nossa dimensão de alteração lenta. Você der duplo clique, ele vai abrir a pasta ali, né? Para você fazer as configurações, que eu vou passar passo a passo qual que é que você vai ter que fazer para fazer essas alterações ali com a maior tranquilidade possível, tá bom? Só que muitas vezes, exemplo, o meu está em português, né? A linguagem do meu Visual Studio, mas porém ainda aparece algumas coisas em inglês, então isso aí vai ter interface. Tem coisa que vai ser traduzida, coisa que não, e é tranquilo. O pessoal vai atualizando o Visual Studio, né? E muitas vezes você pode ter essas divergências aí de linguagem, mas é bem tranquilo, a gente já consegue identificar em inglês mesmo, né? Na dúvida, traduz, vê o vídeo, dá um pause aí que você vai conseguir também. Então já abriu a caixa, né? Você pode next aqui e a gente vai mapear para onde que vai os nossos dados, né? Então já tem aqui, ó, nosso banco de dados conectado, aqui o nosso banco de dados exemplo, né? Eu vou escolher a tabela. A tabela, lembra que foi a que a gente criou agora? Então tá aqui, ó, dimensão de alteração lenta, né? Eu dei o nome lá no nosso banco de dados de nossa tabela de alteração. Então é essa primeira aqui, tá bom? E aqui você precisa escolher qual que vai ser a chave do negócio. Então, exemplo, eu tenho um ID ali. Ele é o meu identificador dessa tabela, da planilha de Excel, por exemplo, né? Então, quando eu alterar esse ID, aí que sim que eu vou ter a identificação. Então, eu tenho que identificar qual que é a chave do negócio. E aqui tem pra gente aqui, ó, key type, né? Então, é o tipo da chave. Então, aqui já, por padrão, ele coloca not, né? Quer dizer, não tem nada de chave de coluna, e nenhumas aqui. Então, eu vou escolher qual que vai ser a minha chave de negócio. No meu caso aqui, ó, vai ser o ID. Então, esse ID, ele vai ser o nosso business key, quer dizer, a nossa chave de negócio, tá bom? E a partir disso, né, os outros aqui, ó, vão sofrer as alterações, né? Então, a gente vai alterar alguma coisa e vamos ver se vai refletir aqui nos nossos dados, né? Então, vou clicar aqui, ó, em Next. E agora sim, temos a parte aqui, ó, de fixo, né? Atributo fixo. Em inglês aí, tá esses nomes estranhos aí, mas é tranquilo. Então, fixo é atributo, quer dizer, atributo fixo. Essa coluna você não vai alterar de jeito nenhum. Então, exemplo, você criou ali uma coluna no seu CIS ali que pega o setor, por exemplo. O setor sempre vai ser marketing. Então, isso não quero que muda. Mesmo se atualizar produto, se a pessoa for lá e trocar o setor, não quero que mude, né? Então, esse atributo fixo, sua coluna não vai sofrer alteração nenhuma. A gente vai utilizar essa parte aqui, ó, Change Attribute, quer dizer o quê? Ele vai fazer a alteração, né? Então, esse significa atributo de alteração. Então, sempre quando eu tiver uma alteração, exemplo, eu tenho um produto que chama garrafa, eu altero lá para a garrafa grande, por exemplo, ele vai ir lá e vai alterar para mim, tá bom? Então, vou escolher as colunas que vai ter essas alterações. E nessa parte de histórico atributo, ele vai manter o histórico, mas isso a gente vai ver na próxima aula, senão fica muito grande, eu não vou nem falar para que serve muito isso aqui agora, tá bom? Mas simplesmente ele vai manter o histórico, então ele vai cravar a data ali como era antes e como alterou depois, tá bom? Então agora a gente já abriu essa tela, já entendeu os menus aqui, o que é que funciona cada um, você vai escolher as suas colunas de dimensões, né? Então você vai escolher quais são as colunas, lembrando que a gente já escolheu a chave, né? Então a chave não vai aparecer aqui. Então eu simplesmente vou escolher a coluna. Se eu clicar aqui, ó, ele já aparece para mim em ordem, né? Então eu posso escolher e vir aqui, ó. Quando eu clico no final não aparece nenhum, então quer dizer que não tem mais colunas. Aí você pode conferir lá na sua base, no caso do Excel, tá bom? E agora olha outra informação aqui, ó. O Change Type, quer dizer, o tipo de alteração, estão todos como fixo, tá vendo? Atributo fixo, quer dizer que não vai ter alteração nenhuma. Eu vou alterar todos aqui para qual que eu queira alterar, né? Então, por exemplo, se eu for lá e alterar o ID da categoria, eu quero que altere? Sim, eu quero o Change Attribute, quer dizer que vai ser atributo de alteração, tá bom? Então, vou alterar todos para essa opção. Lembrando que o histórico a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Então, não apavora, depois a gente vai ver essa opção também. Então, beleza, alterei todos aqui. Então, quer dizer, se tudo que eu alterar lá no Excel ou na minha base, qualquer que seja, ele vai alterar para mim aqui também. Então, eu escolhi, né, Change, quer dizer, alteração, vou clicar em Next. Essa parte aqui, ó, não precisa de marcar nada, você pode pular. Isso aqui você pode desmarcar, né, e pode pular também. Então, Next, ele vai gerar, né, todo o script ali e vai aumentar isso aqui pra gente. Já vai mapear o nosso destino. Vou clicar em Finish. Agora, ele já criou todo a nossa estrutura, né, para ter a dimensão de alteração lenta. Isso aqui, ó, ele criou porque a gente já criou ali o banco de dados antes, né? A gente criou ali e já tem o banco de dados mapeado. Foi o que a gente fez aqui, ó. Nosso banco de dados é exemplo.dbo.alteração. E aí, para garantir que você fez certinho, você pode vir aqui, ó, nessa parte de banco de dados, né?
Eu posso dar duplo clique aqui e vou ver o mappings, quer dizer, o mapeamento das colunas. Ó, tá certo aqui? É ID, name com name, então tá tudo ok. Ele já fez automaticamente, mas é bom você dar uma conferida, né? Então o que vai fazer? O que vai acontecer? Ele vai pegar a nossa origem aqui, ele vai ver, houve alteração? Houve. Então eu vou fazer o quê? Eu vou lá no meu banco de dados, né? Ele vai ter o comando aqui, ó, de alteração automaticamente e vai levar isso lá para o nosso banco de dados. Não teve alteração, ele não vai fazer nada, ele vai manter o que está lá na sua origem, tá bom? Então vamos testar aqui, ó. Eu vou dar um iniciar aqui. Ele vai pegar lá do nosso Excel todas as linhas, né? Como a gente não alterou nada ainda, ele vai pegar literalmente todos os dados e vai levar para lá. Então ele está carregando, né? Já até carregou aqui, foi concluído com sucesso. Vou fechar aqui, parar o nosso processo do SYS e vamos lá no nosso banco de dados. Agora sim, ó, select asterisco, vou dar um Ctrl E para executar. Agora sim, ele trouxe todos os nossos dados, tá vendo? 50 linhas. Por quê? A gente não tinha nada no banco de dados, ele populou. Se eu rodar novamente, ele não vai trocar nada, né? Então vou rodar novamente aqui, ó. Eu não tive alteração nenhuma, eu não abri o Excel, não fiz alteração nenhuma. O que ele vai fazer? Ele vai passar 50 linhas, tá vendo? Ó, não teve alteração nenhuma. Então beleza. Se eu for lá no nosso banco de dados novamente, eu não vou sobrescrever. Lembra? Se a gente não apagar os dados no fluxo que a gente vem fazendo nas aulas anteriores, ele vai acumulando. Então, se fosse daquele outro jeito, teria que ter 100 linhas. Mas agora não. Se eu rodar aqui o script novamente, vai permanecer com as nossas 50 linhas. Por quê? Ele viu, não tem dados novos, ele não alterou, não fez nada no nosso banco de dados, tá bom? E agora, para a gente ver na prática, a gente vai alterar isso lá no nosso, na nossa origem, né? Vou voltar aqui, ó, lá no nosso SYS, e vou abrir o nosso Excel de origem. Lembra que é o mesmo? Ó, origem, arquivos Excel, e vou pegar esse Excel aqui de produto. Então, eu vou pegar aqui e fazer algumas alterações para a gente ver isso refletindo lá no nosso SYS e também no nosso banco de dados. Então, vou pegar um qualquer aqui, ó, calça, né? Sapato, bolsa cara, vou deixar ela aqui, ó, bolsa caríssima. Caríssima, nem sei se escreve assim, mas tá bom, fica caríssima aí mesmo. Camisa também, camisa tá na moda, é camisa apertadinha, né? Vou colocar aqui, ó, apertadinha. Vou colocar aqui, ó, camisa apertadinha. Vou deixar aqui, hidratante, shampoo. Hidratante também é caro, né? Então vou colocar aqui, ó, hidratante caro, tá bom? Vou alterar algumas coisas aqui. Bolsa caríssima, ela era 2.000, eu vou mudar ela aqui, ó, pra, sei lá, será que 8.000? 8.000 é uma bolsa cara, né? Então bolsa caríssima. Nossa camisa de 70 vai para 170, né? Então vou pegar aqui, ó, 170. E o shampoo caro também, agora não é 10 mais, né? Agora vai ser, sei lá, vamos colocar uns 800 reais esse shampoo aqui. Esse é caro mesmo, hein? Beleza? Então, feito isso, a gente alterou, né? Fez algumas alterações. Eu vou clicar aqui em salvar e vou fechar. Lembra que a gente fez alterações aqui em 3 linhas, né? Bolsa, camisa e no nosso, cadê? Hidratante caro, né? Tá bom? Vou salvar aqui e vou fechar a nossa origem. Lembrando que a origem pode ser banco de dados, pode ser qualquer origem que você já treinou aí nas nossas aulas anteriores, né? Então, vamos lá, nosso banco de dados, né? Vou atualizar normal, tá? Simples aqui, ó. Sapato, bolsa, continua aqui, ó, shampoo, continua o mesmo valor aqui. E agora sim, ó, eu vou dar um iniciar para a gente ver realizando essas alterações lá no nosso banco de dados. Então, ele está carregando, ele já viu aqui. E olha para vocês verem. No tributo, né? Saída de atualização aqui de tributo, de alteração, ele alterou as nossas 3 linhas. Então, já mostrou, ó. Lá no meu banco de dados teve alterações em 3 linhas. Então, vou fechar aqui o nosso projeto, vou lá no nosso banco de dados e vou rodar essa query novamente, né? Rodar esse script aqui. Então, dei o Ctrl E para executar e agora vamos ver as nossas alterações. Olha para você ver. Manteve, né? Manteve as 50 linhas, normal, beleza? Não tive inserção nenhuma de linha. E agora sim, ó, ele alterou. Bolsa caríssima, tá aqui, ó, nossos 8.000 reais. Aqui também, ó, camisa apertadinha, 170 reais, beleza? E aqui nosso shampoo caro, né? Nosso shampoo não, é hidratante caro, 800 reais. Então, tudo que você alterar na sua base, ele vai passar por aqui e ver. Ó, teve alteração? Teve. Então, atualiza no meu banco de dados. Não teve? Então, mantém do jeito que está normal. Isso aí vai te ajudar muito no seu dia a dia. E na próxima aula a gente vem visualizando um exemplo, vai manter o histórico, né? Então, quando que eu inseri esses dados? Exemplo, eu inseri esses dados aqui, ó, de camisa caríssima hoje. Amanhã eu alterei para outro nome, por exemplo. Ele vai cravar uma data do dia que eu subi esse dado e vai cravar uma data do dia da alteração. Isso aí vai ser bom também, tem muitos casos que você vai precisar de ter esse histórico no seu banco de dados, né? Então essa foi a nossa aula de dimensão de alteração lenta. Na próxima aula a gente já vem falando da próxima função aí. Então, até a próxima.